Saúdo a todos a gloriosa paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos num propósito, uma campanha. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Aqui é a missionária Viviane. E trago uma mensagem da parte do Senhor para o meu e o teu coração. Para nós alcançarmos a plena vitória, as bênçãos, nós temos que estar firmados na palavra do Senhor, em obediência à palavra de Deus, vivendo de acordo à vontade dele, às suas escrituras sagradas. Porque o único que não pode nos libertar mesmo é a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só assim seremos totalmente libertos, transformados, restaurados, para naquele grande dia sermos chamados, vinde benditos do meu Pai para a morada eterna. E em 1 Coríntios 10, o tema diz: não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram. Aqui é uma das cartas do apóstolo Paulo, que ele envia aquele povo que está naquele momento vivendo tudo contrário à palavra do Senhor. Vamos fazer essa leitura, é uma leitura extensa, e vamos estar explanando cada trecho desta carta, cada particularidade. Qual a intenção de Paulo para aquele povo, para aquela geração, qual a intenção de Deus para nós, para a nossa geração. Porque nós sabemos que a Bíblia, do início ao fim, ela relata situações que aconteceram por conta de obediência e desobediência. Se eu continuo fazendo aquilo que é errado, eu vou colher consequências. Se eu passo a corrigir os meus erros, eu vou ser abençoado. Vai acontecer coisas boas para mim. E é isso que nós vamos ver neste momento. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Jesus Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles, os antepassados, cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, como exemplos, e estão escritas pelo aviso a nossa geração de hoje, como Paulo estava alertando aquele povo naquela geração dele, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para não caia. Não veio sobre vós tentação, não uma humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai-vos.
mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, que é a Santa Ceia, a comunhão com o Senhor. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Ou somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas não me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque proveito próprio, ante cada um o que é do outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum de vós, infiéis, vos convidar e quiserdes ir comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não é tua, mas do outro, pois, porque há de minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. Se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aleluia. Nesses primeiros versículos aqui, onde o título para a gente diz que nós não devemos julgar, né, tentar a Cristo como muitos dos israelitas no passado foram tirados do Egito, da escravidão, tentaram ali no deserto. Esse primeiro versículo retrata que enquanto aquele povo estava sendo obedientes a Moisés, que era aquela liderança que Deus levantou ali, com autoridade, como salvador daquele povo, para tirar eles daquele cativo, daquela escravidão de Faraó do Egito. Eles viviam sendo abençoados, eles eram guardados pelo Senhor, eles tinham aquela nuvem protegendo aquele sol escaldante. Ele tinha aquela coluna de fogo protegendo-os do frio do deserto. Eles tinham o maná que Deus mandava. Brotava água da rocha. Enquanto eles viviam em obediência a Moisés, que era a liderança, a autoridade depois de Deus ali, que o Senhor constituiu para guiar aquele povo. Eles viviam abençoados. Mas, quando eles começaram a ser desobedientes, se rebelaram contra Moisés, foram exterminados. E o dia de hoje não é diferente. Enquanto nós estivermos em obediência, vamos ser abençoados pelo Senhor. E quando nós nos rebelarmos contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seremos malditos, colheremos consequências, como aquele povo do passado. Paulo estava explicando aquela geração dele, como o Senhor diz para nós nesses dias de hoje, para não cometermos o mesmo erro do antepassado. Aquele povo foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual que o Senhor mandou do céu. Beberam da mesma água espiritual que brotou ali da rocha, que era o próprio Jesus Cristo. Mas aquele povo começaram a se prostituir com outros deuses. Quando entraram em outras terras, começaram a se relacionar com mulheres de outras nações que não era para se misturar. E ali morreram
23.000. A terra abriu e sucumbiu aquele povo. E aí, no decorrer daquela caminhada, trajetória do deserto, o povo começou ainda a tentar ao Senhor, construindo deuses para adorar. E Deus não se deixa ser tentado. Deus não divide a glória dele com ninguém. O Senhor mandou as serpentes e matou outra parte daquele povo. E ainda no decorrer da caminhada, aqueles que viram que uns foram mortos, que a terra sucumbiu, outros pela serpente, ainda continuou em rebeldia. Nós estamos vendo os dias de hoje pessoas colhendo consequências por desobediências, por rebeldia contra a palavra do Senhor, como o seu líder espiritual, o seu pastor que foi levantado. Estamos imitando os erros, estamos colhendo as mesmas consequências. A Bíblia é um exemplo, é uma lição. As histórias que o povo cometeram no passado, se nós cometemos os mesmos erros, nós vamos também ter as mesmas consequências. Paulo adverte-nos que ele estava contando essa história não como somente ilustração, mas era exemplo da história passada, para nos advertir para hoje, para advertir aquele povo, para aquela geração, para que nós venhamos aprender com os erros e acertos do passado, para que sejamos cautelosos e não venhamos perder a nossa bênção terrenas e principal a salvação, a vida eterna. Como muitos perderam ali. Paulo falou assim, olha, Deus tirou mais de 1 milhão ali, ó, Deus tirou multidões do Egito. E o Senhor foi protegendo, guardando, abençoando aquele povo, enquanto aquele povo andava em obediência à autoridade de Moisés, que ele levantou ali como salvador daquele povo. Quando o povo começou a se rebelar, o Senhor começou a exterminar um por um. O Senhor começou a exterminar. E os dias de hoje não é diferente. E os dias de hoje não é diferente. Se continuar em desobediência, como o próprio Deuteronômio 28, de 1 a 14 diz, se atentamente ouvirmos a Deus e formos obedientes à tua palavra, seremos benditos, seremos próximos, seremos abençoados. Mas, se nós viemos desobedecer, colheremos consequências. A Bíblia é um exemplo, é uma advertência que nós temos. Se eu sei que como Daniel foi obediente, fiel ao Senhor ali na Babilônia, mesmo ele sendo um homem cativo, poderia ser revoltado, fazer tudo o contrário como Deus queria, mas ele foi fiel a Deus, Deus o honrou, Deus o abençoou a todo instante. E todos que tramaram contra ele foram envergonhados. Então eu vou imitar Daniel. Mesmo que eu seja cativa, mesmo que eu esteja em terra distante, mesmo que eu estou levada à prisão, a calúnias, às afrontas todos os dias, Senhor, eu vou ser fiel a Ti. Porque se eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, sou uma nova criatura. Se Ele fala que nós vamos passar adversidades, passar tribulações, passar momentos terríveis na terra, mas que nós vamos ter bom ânimo, que Ele está conosco, então eu não vou murmurar. Como é que eu sirvo a Deus? Estou passando por isso. Deus odeia murmuração. Deus não tem prazer na murmuração. Não murmureis como também aqueles do passado murmuraram e pereceram pelo destruidor. Deus permitiu que Satanás destruísse aquele povo, sucumbisse aquele povo. Tanto daquele povo que era para entrar todo em Canaã, na terra prometida. Só entraram 2 da geração de Moisés, que foi Josué e Calebe, e os jovens de 20 anos para baixo. Porque aquele povo começou a se corromper e contra o Senhor, contra Deus na trajetória da caminhada. Nós também estamos caminhando para a terra prometida. Aquele povo era terreno aqui em Canaã. E nós também temos uma nova Canaã, nova Jerusalém que nós iremos morar. Nós estamos aqui caminhando no deserto, guardados, protegidos por Deus, enquanto nós andamos em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Para entrarmos na nova Jerusalém. Mas se nós repetirmos a mesma situação, os mesmos erros deste povo do antepassado, com prostituição, prostituindo, traindo Deus, não é prostituição não, é homem com mulher, não. É você colocar o seu filho, o seu bem, o seu trabalho, o seu carro, tudo, em primeiro lugar do que Deus. Você está traindo a Deus. Aquele povo começou a prostituir a Deus, trocando Deus por outros deuses. Aquele povo começou a murmurar quando... A Bíblia nos diz o quê? Em tudo dai graça. Se é em tudo, Senhor, hoje eu só tenho um pão para comer. Mas creio, Pai,
que amanhã o Senhor vai mandar manar dos céus. Vai prover como o Senhor proveu para aquele povo no deserto. Porque eu creio, eu sirvo um Deus, dono do ouro e da prata, que criou os céus e a terra. Que nada é impossível para ti. É isso que nós temos que ter. A mesma fé de Josué e Caleb. Que quando Deus mandou 12, quando Josué mandou ali, Moisés mandou 12 espias em Canaã, somente Josué e Caleb viu aqueles gigantes como gafanhotos, como nada. 10 viram aqueles gigantes como aterrorizantes, como homens poderosos. Não creu na promessa do Senhor. Muitas vezes nós estamos como aqueles 10 espias, não crendo na promessa do Senhor. Nós não estamos crendo na palavra sagrada, nas escrituras sagradas. Conhecereis a verdade vai nos libertar da mente mentirosa, das mentiras de Satanás, dos enganos de Satanás. E nós vamos crer no que a verdade está nos dizendo, que as escrituras sagradas estão nos dizendo, e aí nós vamos romper em fé. E fé é o fim, o fundamento das coisas que não se vê, mais convicção das coisas que se esperam. Josué e Caleb não viam Canaã ainda com eles, não viam ainda a vitória do povo de Deus ainda, mas com os olhos espirituais eles viram. E é isso que o Senhor nos ensina com essa palavra, o que é isso que Paulo queria ensinar aquele povo. Não se corrompam, não tentam a Deus, não façam os mesmos erros que os antepassados fizeram, porque senão vocês vão perder a bênção, a libertação, a salvação, a vida eterna. Como muitos ali não entraram em Canaã, não receberam a salvação, vocês irão para o mesmo caminho. Isso é um exemplo que a palavra está nos dando, uma ilustração. Não cometa os mesmos erros. E ainda diz aqui no 1 Coríntios 10, o versículo 12, aquele que cuida está em pé, olhe que não caia. Satanás derrubou muitos daquele povo, daquela geração. Que Satanás não venha derrubar a mim e a você. Paulo está alertando, olha, vocês que estão ainda firmes na palavra do Senhor, está de pé ainda. Cuida, vigia. Vigiai e orai, porque o vosso adversário está como um leão ao derredor procurando a quem possa tragar. E ele não descansa, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser destruidor, enganador, mentiroso. Ele não brinca. Então cuida para que você não caia. Cuidemos que nós não venhamos cair. E o 13 ainda diz, não veio sobre vós tentação senão não humana. Deus não tenta ninguém. Quem tenta a gente é o tentador. Satanás, ele tem vários nomes, ele é tentador. Deus não tenta ninguém. Mas Deus é fiel, que quando ele nos deixa ser tentado, ele não nos deixa ser tentado acima que nós não podemos suportar. A Bíblia diz que nós somos tentados no que nós podemos suportar. Se eu posso suportar a prova que estou passando, porque Deus nos prova, Deus não nos tenta. Quem nos tenta é Satanás, mas Deus nos prova a nossa fé. Mas ele só nos deixa, permite até onde podemos suportar. Ah, não aguento mais. Aguenta sim. Aguenta. Porque o Senhor falou assim, ó, no mundo 3 aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. E vós também vencereis. Se o Senhor está comigo, eu posso suportar, eu vou vencer. E ainda diz aqui, antes com a tentação dará também o escape. É um processo, é um tempo para passar. Para vivermos o propósito, temos que passar pelo processo. E o processo tem o seu período de tempo. Tem o seu tempo que temos que passar. E esse processo é árduo, é difícil, é complicado. É desesperador, mas o Senhor está conosco até a consumação do século. Então temos que ter bom ânimo. E ele nos dá o escape, sim. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha, mas livrou lá dentro da fornalha. E esteve ali. Eu estarei convosco até a consumação. E estava ali o 4º anjo da fornalha. Está o 4º anjo da fornalha comigo e contigo nessa prova, nessa tribulação, nessa adversidade, nessa situação que você e eu estamos vivendo. Deus não livrou Daniel de entrar na cova com os leões, mas Deus estava ali, fechando a boca do leão, adormeceu o leão, e Daniel fez o leão de travesseiro, e no dia seguinte, quando o rei Dário gritou ali, Daniel, eis aqui, rei, o meu Deus me libertou, o meu Deus vive e reina para todo sempre. Deus não nos tira da provação, Deus nos livra na provação. Ele nos dá o escape, ele mostra que nós podemos suportar sim, que com ele somos mais que vencedores. Por isso nós temos que todos os dias meditar na palavra do Senhor e ter prazer de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque ela tira toda a mentira de Satanás, ela nos fortalece, ela vigora nossas forças. E quando Satanás vier com a mentira, com a situação, nossa, Satanás, você é mentiroso. O Senhor disse que eu venho ter bom ânimo, que ele está comigo. Satanás, você é mentiroso. Deus falou que ele é fiel para cumprir toda a palavra dele, ele vela a palavra dele para cumprir. Ele nunca viu um justo padecer necessidade nem a medicar um pão, a sua descendência. Então o Senhor vai prover sim. Hoje está faltando, mas amanhã eu creio, porque o choro dura uma noite, a alegria vem amanhecer.
É isso que Paulo estava dizendo aquele povo, é isso que Deus está dizendo para mim e para você nesse dia de hoje. E o 14 disse, portanto, meus amados, fugir da idolatria. E eu vou romper aqui um pouco na frente, porque está ficando extensa. Porventura, o cálice de bênção, é o 16, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Que é a Santa Ceia, que nós temos essa comunhão. É quando nós estamos ceando, nós fazemos parte daquela comunhão do cálice, do sangue de Cristo e do pão, que é o corpo de Cristo. Porque nós, o 17, sendo muitos, somos um só pão. Porque a Bíblia diz que nós somos vários membros de um só corpo, Cristo é a cabeça. E quando nós estamos em comunhão da Santa Ceia, nós se tornamos somente um pão com Cristo, que é o corpo de Cristo. Porque participamos nós da mesmo pão. E vede Israel segundo a carne, os que comem sacrifícios, não são, porventura, participantes do altar? Naquela época, é como os dias de hoje, naquela época de Paulo, tem as festas pagãs. Sempre houve as festas pagãs. E crente está com essa mania de festa, São João Gospel, Halloween Gospel, tá aí participando de festas escolares dos filhos, deixando os filhos participar, são festas pagãs e Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui fala que quando você está participando dessa festa pagã, dessa comunhão com das coisas do mundo, com a ídolos, você está participando com demônios. Olha aqui no 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os gentios são o povo do mundo, sacrificar aos demônios, aos ídolos pagãos, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios, porque aquele que bebe o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Da mesma forma, você está na Santa Ceia, participando de comunhão com o corpo de Cristo, você amanhã está numa festa pagã, você está também com a mesa compartilhando das coisas dos demônios, das coisas que foram oferecidas a outros deuses. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você está sendo participante da mesa de Satanás. E antigamente o povo ia para as festas para se empanturrar, para comer, para se encher. Ah, não tem problema, é comida. É uma festa, eu não vou curtir a mesma coisa. Mas você está comendo do banquete de Satanás. Daniel não comeu sacrifícios ali aos deuses estranhos. Ele não se contaminou. E aí ele fez uma prova com aqueles homens que trabalhavam na cozinha. Me deixe durante 10 dias comer somente vegetais, somente frutos. E eles deixaram. E ele estava mais forte, mais saudável. Não devemos estar nas rodas dos escarnecedores. Não devemos ter prazer nas coisas do mundo. Não devemos nos contaminar. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Temos que ler a Bíblia, entender a Bíblia. Pedir o Espírito Santo para nos dar a interpretação, a revelação da palavra sagrada. Se eu sou participante da mesa de Cristo, eu estou ali ceando ao Senhor, comendo do corpo e bebendo do sangue de Cristo. Aí eu saio dali, vou para um banquete de Satanás, uma festa pagã, que os gentios estavam fazendo a outros deuses. Eu estou também participando do banquete de Satanás. Vamos para frente. A liberdade do cristão. Em todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você pode ir para os banquetes, para as festas pagãs, mas te convém? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Vai te edificar? Ao contrário, vai te amaldiçoar, vai trazer problemas para o teu lar, tua casa, a tua família, para o teu trabalho, e você não sabe por que está acontecendo aquilo. Claro, você foi participante do banquete de Satanás. Você estava em comunhão com Satanás, com os demônios. Como você acha que vai ser a sua situação depois daquilo? Ai, por que aconteceu isso? Você estava dividindo a glória de Deus. Você estava participando do banquete de Satanás. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nós não somos marionetes, não temos livre-arbítrio. Somos lícitos, mas nem todas as coisas edificam. Somente quando nos edifica é estar na presença do Senhor, é desfrutando dos banquetes do Senhor. Ah, Daniel poderia ter comido das comidas da Babilônia, que ele sacrificava aos outros ídolos. Ele era escravo ali. Eu fui escravo para comer também. Eu tô aqui, eu tô comendo, não vou morrer de fome. Mas mesmo assim, ele não se deixou ser tentado, ser contaminado. Não quis assentar no banquete com os demônios, com os sacrifícios a deuses pagãos. Porque ele sabia que ele estaria irritando a Deus. Ele estava afrontando ao Deus dele. E se ele tivesse comido, ele não teria sido livrado da boca daqueles leões.
Ele teria sido abençoado ali em outros reinos que ele passou em 3 gerações. Sadraque, Mesaque e Abednego teria sido também guardado e protegido, abençoado por Deus naquele lugar. É isso que o Senhor nos fala nessa noite, nesse dia de hoje. No 25 do 1 Coríntios 10, com medo de tudo quando se vender em açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar, se queres ir comer tudo que se pode diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E a consciência da outra pessoa que lhe oferece. Irmãos, eu vou ficar extenso, deixa eu resumir aqui o que o Senhor ministrou no meu coração, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Tem pessoas maldosas, enviadas de Satanás mesmo. E como naquela geração, nos dias de hoje não é diferente. Sempre tem alguém que não gosta de nós, sabemos que somos cristãos, servimos a Deus. Ah, isso aqui, ó. Eu fui lá no terreiro, consagrei primeiro aos demônios, depois eu botei aqui para vender. Na minha cidade, alguns cristãos não compram em algumas barracas, em alguns comércios, de algumas pessoas que nós sabemos que são donos de terreiros. E nós sabemos que todo quinta para sexta-feira, lá os dias, eles iam consagrar todas as coisas que eles tinham ali no seu comércio, aos seus ídolos ali, aos demônios, e depois botava para vender. Como cristão, nós sabemos, nós não devemos comer. Não devemos aceitar. Mas se você não saber, não sabe, não chega perguntando. Igual eu sou apaixonada por acarajé. O Espírito Santo, eu peço, o Espírito Santo vai me mostrar. Se ali a pessoa que faz aquele acarajé que vende é uma pessoa que consagra ídolos, e se é uma pessoa que faz somente para vender para o seu sustento. E aí a minha consciência, eu vou lá, quando eu vejo que o Espírito Santo não me mostra nada de errado, eu como. Mas se eu perguntar, eu tô errada. Se eu perguntar, é melhor não comer, porque a minha consciência vai ficar pesando. Então a consciência da gente também pesa, então é melhor não comer. Ou se alguém falar assim, olha, isso aqui eu consagrei lá os meus orixás, meus bichos lá, eu vendo aqui. Se você também ouvir isso, você não deve comer. Mas, se você for comer e não ouvir nada e não perguntar, pode comer. Porque o Senhor criou os céus e a terra. Tudo foi Deus que fez. Eu vou dar outro exemplo. Eu morava numa região aqui de São Paulo, em Cotia, e a proprietária da casa que eu morava, a senhorinha, ela fazia, na época de Cosme Damião, os saquinhos de doces. E dava. Ela sabia que o inquilino dela morava em cima dela, evangélica. Eu cuidava até de netos dela também. Ela sempre gostou de dar doces, coisas para as criançadas, porque ela tem muitos netos. E sempre eu aceitei e deixei ela dar para as crianças, inclusive para o meu filho, quando era dia normal. Mas o dia que ela consagrava a Cosme Damião, ela chegava assim, Viviane, esses pacotinhos aqui é a Cosme Damião. Eu sei que você é evangélica, você é crente, você aceita dar para as crianças, para o seu filho. Aí ela me perguntava. Não, dona Tita, muito obrigada, Deus abençoe a senhora. Esses não vou aceitar, tá bom? Ela entendia. E eu, quando eu sabia, sempre que eram consagrados as Cosme Damião, porque eles ficam nas ruas, pessoas entregando e tudo, eu não aceitava. E o correto é isso. Então, o Senhor está nos alertando. O Senhor está nos advertindo. E eu creio que o Senhor falou a cada coração. Aqui é um exemplo que Paulo deu para aquele povo, como os dias de Paulo estava vivendo aquela situação, como os antepassados viveram e nossa geração também vive. A história se repete, irmãos. Só com pessoas diferentes, cenários diferentes, mas se repete. E a Bíblia é uma ilustração para nos advertir que se nós cometemos os mesmos erros, vamos ter as mesmas consequências. Perder a salvação, a vida eterna, como aquele povo não entrou em Canaã e perdeu a salvação. Como nós também não entraremos na Nova Jerusalém, não ganharemos também a salvação. E assim, agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e perdoa pelo tempo, porque o Espírito Santo vai se ministrar, se eu continuar aqui, vai dar horas e horas. Glorioso Deus, eterno, maravilhoso Pai, neste momento, Senhor, eu quero te glorificar, te bendizer, te exaltar, te engrandecer, porque tu és tremendo, santo, poderoso. Obrigado, Espírito Santo, para ministrar essa palavra ao meu coração, assim como tu revelaste a mim, eu creio que tu ia revelar a cada coração, a cada vida que irá ouvir esta palavra.
Que essa palavra venha como espada de dois gumes, cortar, Senhor, lacerar, que cada um venha pegar, Senhor, aquilo que se agrada, que venha de edificação, que venha, Senhor, como exemplo, com ilustração, para que não venham cometer os mesmos erros, não venham viver nas mesmas coisas do passado, Pai, mas se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus e dizer ali, como o apóstolo Paulo mesmo diz em uma das suas cartas, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E que nós venhamos a cada dia, Pai, ter prazer de meditar na Tua lei de dia e de noite, ter prazer de estar na Tua palavra, Senhor, alimentando, pedindo Teu Espírito Santo, revelação divina dos altos céus, que venha tirar as escamas, tirar os comichões, venha, Senhor Deus, nos dar sabedoria, nos dar estratégia, nos blinda, nos reveste com armadura de poder, venha curar o corpo, a alma, o espírito, venha transformar, restaurar, toma os lares, famílias, Senhor Deus, umas finanças, toma a vida familiar, conjugal, espiritual, ministerial, sentimental, profissional, Senhor, todas as áreas, Senhor, tira toda a ansiedade, depressão, Senhor, toda a discórdia da contenda, toda espírito de separação, toda causa na justiça, Pai, converte os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, dos esposos às esposas, das esposas aos esposos, aos avós, aos tios, aos primos, aos familiares, Senhor, venha trazer a paz, transformação, restauração, que o fruto do Espírito Santo venha ser enraizado em cada vida, Senhor, e toda obra da carne venha ser, Senhor Deus, lançada no fogo do inferno, venha ser liberta, transformado, restaurado, Senhor, para o poder que é no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Assim te glorifico, te adoro, te agradeço por tudo, e a grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce consolações do nosso Espírito Santo, seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.